que dele te lembres, o Filho do Homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória, de honra, e coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vê que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provaste a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aí eu vou lá no 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amém? Amém. Podem sentar e as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Amados, aqui nós estamos falando acerca dos escritores aos Hebreus, que na realidade nós sabemos, meus amados irmãos, que muitos estudiosos não chegaram a uma conclusão quem escreveu os livros de aos Hebreus. Uns diz que foi o apóstolo Paulo, outros estão até hoje tentando, né, amados? Mas o que importa, o que está escrito aqui, acerca da mansidão de Cristo, acerca que Cristo é maior do que os anjos. Então aqui, meus amados irmãos, vem uma advertência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Então, meus amados, nós temos que atentarmos com mais diligência, com mais cuidado, as coisas que já temos ouvido, para que a tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amados, aqui o escritor aos Hebreus está falando acerca da justiça de Deus, acerca, meus amados irmãos, que nós temos que atentarmos em obedecermos a palavra de Deus, em andarmos segundo a vontade do Senhor. Porque, meus amados irmãos, pela palavra pregada, até, meus amados irmãos, os anjos que estavam no céu desobedeceram, e o Senhor o rejeitou, e o Senhor o condenou, meus amados irmãos. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui que o Senhor Jesus, ele até se aniquilou, ele veio, meus amados irmãos, até menor do que os anjos. O que a palavra do Senhor, já estou resumindo, o que a palavra do Senhor quer dizer para nós, meus amados irmãos, nesta noite? Se nós observarmos, se nós formos lá atrás aos evangelhos, nós vamos ver, meus amados irmãos, que os anjos do Senhor, quando chegou ali no pai, meus amados irmãos, de João Batista, que anunciaram que João Batista ia, meus amados irmãos, nascer, que aquele homem, aquele servo do Senhor duvidou, o que os anjos fez automaticamente? Emudeceu ele, até que o filho dele nascesse, para que ele vinha ter voz de novo. Então, meus amados
amados irmãos, os anjos, ele logo agia, os anjos, ele logo usava de repreensão. Então, meus amados irmãos, falassem e o homem desobedecia, meus amados, automaticamente eles davam a retribuição daquilo que o homem fez. Louvado é o nome do Senhor. E os anjos também, meus amados irmãos, eles vinham, nós sabíamos que a porta podia estar fechada, a casa podia estar fechada, o palácio podia estar fechado, eles atravessavam parede, porque os anjos eram espírito. Então, meus amados irmãos, então Jesus Cristo, ele veio, meus amados, menor do que os anjos, porque Jesus foi o verbo que se fez carne e andou, meus amados irmãos, aqui na carne para fazer a vontade de Deus, para mostrar para a humanidade que agora não é mais o sangue, que agora não é mais a carne, meus amados, que age, mas sim o Espírito do Senhor. Jesus veio porque a humanidade, meus amados irmãos, estava largado da palavra do Senhor. A humanidade estavam andando segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Se nós formos observarmos, nós sabemos que o povo de Israel era o povo, meus amados irmãos, eleito do Senhor, mas todavia, agora o povo de Israel estava sob o domínio, meus amados irmãos, dos estrangeiros, estava debaixo do jugo dos estrangeiros, e nós sabemos que o sumo sacerdote, que era o príncipe do povo, que, meus amados irmãos, fazia expiação pelo pecado do povo, se vendeu também aos estrangeiros, que nós sabemos que era o Romas, meus amados, e nós vemos que o homem, então, estava andando segundo a tua própria vontade, segundo a corrupção, e Jesus diz aqui aos hebreus: como escaparemos nós se não tentarmos para uma grande salvação? Os homens estavam longe, meus amados, de uma grande salvação, porque eles estavam corrompidos, eles olharam para a carne, então eles falaram: se nós rejeitarmos o povo romanos, nós vamos morrer, então é melhor nós se vendermos, e é melhor nós saquearmos o povo nosso mesmo, para que nós não morremos na mão dos romanos. E nós vemos isso, que ali estava acontecendo, meus amados irmãos, coisas terríveis. Nós vimos, meus amados, que os cobradores dos impostos roubavam o povo. Nós vimos, meus amados irmãos, que os maiores dízimos, meus amados, ia para as mãos dos romanos. Tudo de Israel estava na mão dos romanos, e aqueles que não queriam fazer a vontade dos romanos, o que eles faziam? Eles iam pescar, meus amados. O que sobraram para eles foram o mar. Eles foram pescar para ali ter o seu sustento, para ali vender e ter o seu sustento, porque se eles quisessem um cargo melhor, eles tinham que se vender, meus amados. Como nós vimos Mateus, que era um homem inteligentíssimo, o que sobrou para ele, meus amados? Ele também se vendeu, ele foi cobrador de imposto. Se vocês forem ler, para ser cobrador de imposto naquela época, tinha, meus amados irmãos, que ter também condições financeiras, e todos que eram cobrador de imposto naquela época, meus amados, eles saqueavam o povo, mas aqueles que estavam sofrendo, eles foram pescar. Mas mesmo assim, meus amados, o Senhor Jesus veio, alcançou os cobradores de impostos. O Senhor Jesus veio, alcançou, meus amados irmãos, ali os pescadores, meus amados, e ali formou os discípulos, formou os alunos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a palavra do Senhor quer dizer? Que Jesus Cristo,
amado, se fez menor do que os anjos, porque Jesus, ele veio sofrer como ser humano, ele veio sofrer na carne, como, meus amados irmãos, o ser humano, e ali Jesus começou a participar, meus amados, das aflições do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E os anjos, eles não vieram sofrer, meus amados, como ser humano, porque eles foram enviados em espírito, meus amados, mas Jesus veio em carne. Louvado é o nome do Senhor. E o que nos chama a atenção, que Jesus veio em carne, andou na carne, sofreu na carne, mas não pecou, não fez a vontade da carne, não fez a vontade da concupiscência da carne. Em tudo Jesus foi aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E diz, meus amados, a palavra do Senhor, cá no verso 14, e visto como os filhos participam da carne, do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Meus amados, a única maneira do homem escapar da morte eterna, tinha que vir alguém, meus amados irmãos, que nunca havia pecado, que nunca havia, meus amados, provado as iniquidades desta vida, para lhe sofrer. E esse foi o Senhor Jesus Cristo, meus amados, vendo que o ser humano era carne, era sangue. Isso quer dizer, meus amados, que o ser humano era pecador. O ser humano, meus amados, era sujeito ao pecado. Então tinha que vir um representante também, meus amados, em carne, para lhe vencer a carne, para que hoje nós andássemos em espírito e venhamos andar em espírito. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Então, Aleluia. meus amados irmãos, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus, ele, meus amados irmãos, ali também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus participou da mesma aflição do ser humano. Jesus participou de ser caluniado. Jesus participou, meus amados, de ser acusado estando certo. Jesus participou, meus amados irmãos, de amar e ser odiado. Jesus participou, meus amados irmãos, de fazer o bem e receber o mal. Mas nem assim Jesus pecou. E quantas oportunidades que Jesus teve, meus amados irmãos, de... Como assim, pastor? Eu quero dizer, quando ele pregava o evangelho e aqueles homens não aceitavam e pegavam em pedra para atacar no Senhor Jesus, Jesus Cristo, ele podia levantar as mãos, ele podia clamar, e aqueles homens, meus amados, em fração de segundo ou décimo de segundo, ali morrer. Mas Jesus Cristo jamais fez o que a carne queria, o que o diabo queria, meus amados. Jesus, ele dava face, ele saía, meus amados, do meio de todos e não pronunciava palavra de maldição. Louvado é o nome do Senhor. Jesus vencendo a carne. Os anjos não podiam, porque eles veio, meus amados, em espírito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, então Jesus, ele participou das mesmas aflições para que nós viéssemos ter vida eterna. Jesus também provou da morte. E o mais, meus amados irmãos, ainda, Jesus ainda foi, meus amados, provado com nossos pecados. Vocês podem observar, quando Jesus Cristo, ele estava lá na cruz, meus amados irmãos, quando ele ia expirar, que ele, meus amados, olhou, o Pai virou o rosto e ele clamou: Pai,
Pai, por que me desamparaste? Meus amados, porque naquele momento os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores estava transpassando. Sabe o que é transpassando? Entrando sobre Jesus. E Jesus Cristo, ele nunca conheceu o pecado. Jesus Cristo, ele nunca conheceu a enfermidade. Jesus Cristo, ele nunca conheceu a mentira. Jesus Cristo, ele nunca conheceu, meus amados irmãos, a traição. Jesus Cristo, ele nunca fez coisas erradas. Agora todo o erro da humanidade estava passando sobre ele, e a palavra do Senhor nos afirma dizendo que o nosso Deus Pai, uma coisa que ele não suporta é o pecado. E quando o pecado estava sobre Jesus, por mais que ele estava ali diante do Filho dele, do grande amor dele, meus amados, que ali estava representando pecado, enfermidade, o cartílago que nos traz a paz, meus amados, ali Jesus sendo moído por causa do nosso pecado, o Pai não aguentou e virou o rosto, porque naquele momento era o pecado. Deus não tem, meus amados irmãos, compromisso com o pecado, e naquele momento Deus não teve compromisso com o pecado, e Jesus clamou: Pai, por que me desamparaste? Sabe o que Jesus quis dizer? Pai, eu também estou sofrendo, porque pecado é muito ruim, faz divisão entre eu e o Senhor, mas eu tenho que vencer este pecado. Eu tenho, Pai, que vencer na carne, embora eu não pequei. Porque me desamparaste? Louvado é o nome do Senhor. Deus! Glória a Deus, Glória a meu Deus. Pai. Aleluia, meu Pai. E o inferno, meus amados irmãos, o inferno ali estava, meus amados irmãos, em festa, porque naquele momento a luz, meus amados, havia saído da face da terra, e nós vemos o porquê se tornou, meus amados, treva, o porquê que a terra tremeu. Louvado seja o nome do Senhor, porque naquele momento a luz, meus amados irmãos, ali estava sendo entregue. E vocês estão pensando que Jesus Cristo naquele momento foi logo, meus amados, para o céu? Diz a palavra do Senhor que Jesus foi às partes mais baixas da terra, e foi lá e pregou para aquele que não havia tido conhecido a graça do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Meus amados, e passaram 3 dias. Agora que vem a vitória, agora que vem, meus amados, a derrota de Satanás. Passado 3 dias, Jesus Cristo ressuscitou. Louvado é o nome do Senhor. Jesus Cristo derrotou a morte, que é temido por todo ser humano. Meus amados, quando se fala em morte, você pode ver até o homem mais valente, até o ateu, meus amados, treme diante dele. Mas Jesus Cristo foi lá no 3º dia e falou: morte não tem para você. Foi lá e venceu a morte, venceu o diabo. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Essa é a palavra, meus amados, que Aleluia. nós lemos aqui. E o interessante, meus amados, para os servos do Senhor, para que nós venhamos também vencer as mortes, nós temos, meus amados irmãos, que nos santificar, nós temos que andar em espírito, nós temos que andar em verdade. Mas como assim, irmão? Às vezes alguém pergunta, eu quero dizer, nós somos carne sim, somos pecador, a todo momento nós temos, meus amados irmãos,
temos que se humilhar, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão aos outros, mas nós não podemos andar segundo o mundo anda. Temos que andar diferente, meus amados, ao mundo. Nós sabemos evangelho que prega outra pregação, que não seja santidade, é anátema, diz a palavra do Senhor. Ainda que o anjo dos céus vem pregar outro evangelho, seja anátema. Evangelho que não prega a santidade é anátema. Evangelho que não prega, meus amados, contra a carne é anátema. Evangelho que não prega contra o mundanismo é anátema. Louvado é o nome do Senhor. Então nós temos que, meus amados irmãos, andarmos em espírito, andarmos em verdade, não fazer a vontade da carne. A todo momento a carne se opõe contra o que é de Deus, meus amados, mas todavia o espírito está pronto. Pronto para quê? Para servir a Deus. Pronto para quê? Para vencer o pecado. Pronto para quê? Para vencer a vaidade. Amados irmãos, há pessoas que sentem vontade de servir a Deus, há pessoas que sentem vontade de estar na presença do Senhor, mas, amados irmãos, há algo que está impedindo, principalmente essa geração que nós estamos vivendo, impedindo de muitos, meus amados, andar na presença do Senhor, porque muitos não querem, meus amados, largar o seu ego, muitos não querem largar, meus amados, o seu pecado, a sua vontade própria. Não, para vocês verem, olha como está o evangelho. Eu vou para a igreja de fulano de tal, porque a igreja de fulano de tal faz com que eu possa ser desta forma. Muitos não querem, não estão se preocupando em examinar a escritura, porque a palavra do Senhor diz: erreis por não examinar a escritura. Meus amados, se nós lermos bem mesmo o livro de aos Hebreus, meus amados, nós vamos ver que para nós andarmos na presença do Senhor, nós temos que andar em espírito, em verdade. Nós temos que abandonar completamente o mundo. Aí alguém vai falar: você quer ser santarrão demais. Não, e se eu quero ser santarrão, lá em Apocalipse me defende: quem é santo se santifique-se mais ainda, quem é sujo se suje-se mais ainda, e quem é injusto faz injustiça mais ainda. E eu quero me santificar mais ainda. Louvado é o nome do Senhor, porque naquele dia alguém vai chegar e vai falar: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, Senhor, em teu nome eu curei. O Senhor Jesus vai dizer: maldito, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por causa de quê? Não venceu a carne. No nome de Jesus é capaz de nós expulsarmos demônio. No nome de Jesus é capaz de nós orarmos, meus amados, até paralítico andar. Mas para entrar no céu, nós temos que renunciar o mundo e o pecado. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Temos que renunciar. Evangelho é renúncia. Jesus renunciou, meus amados, o céu para morrer em nosso favor. E como é, meus amados, que nós queremos andar de qualquer maneira e dizer que vamos para o céu? Então vai ser em vão o sacrifício de Jesus. Jesus veio em carne, mas não fez a vontade da carne. Aleluia. Amém? Então olha para você mesmo e fala: Jesus, eu não quero perder a minha salvação. Aí Jesus está respondendo agora em nome dele. Então vence a carne, vence a tua vontade própria, vence o pecado, vence a vaidade. Não anda como o mundo anda. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Aí nós vemos, meus amados irmãos, Aleluia. só uma palhinha. Aí nós vemos as pessoas andando em conformidade com o mundo. Chega, meus amados irmãos, os dias de verões, eu vou colocar aquela sunguinha. Ai, vou lá pra praia. Vou colocar aquele biquíni. A sensualidade dentro da igreja e fora da igreja é carne.
sensualidade é carne. Aquilo que faz o seu irmão, a sua irmã pecar é carne. E Jesus veio para nós não fazermos um ou outro pecar. Louvado é o nome do Senhor. Aí eu sirvo ao Senhor, mas odeia o seu irmão. Jesus Cristo, ele sendo, meus amados, caluniado, lá na cruz ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Aquele seu irmão, aquela sua irmã, ou aquela pessoa que ainda não professa ao Senhor Jesus Cristo, eles estão na ignorância, eles são dignos da nossa oração, não são dignos de ser amaldiçoado. A palavra do Senhor diz para nós não amaldiçoarmos. A palavra do Senhor diz para nós abençoarmos. A palavra do Senhor diz para nós não bendizermos. A palavra do Senhor diz para nós bendizermos. Glória a Deus, meu O que Pai. passa Aleluia. disso é carne. E Jesus venceu a carne, amém? Amém, Senhor. Então, meus amados, isso é evangelho. Por isso que o Senhor, ele é maior do que os anjos. Por isso que o Senhor, ele é maior do que Moisés. Porque Moisés, na hora que era, meus amados irmãos, para clamar ao Senhor e tocar, meus amados irmãos, ali suavemente naquela rocha, Moisés, com a sua ira, ele foi lá e pecou. E vocês sabem quem era Moisés na presença de Deus? Era um grande profeta. Nem Moisés foi poupado. Moisés não pôde entrar, meus amados irmãos, na Canaã de baixo. Moisés não pôde, sabe por causa de quê? Deus não tem compromisso com pecado. Deus não tem compromisso com desobediência. E como pode, hoje os que se dizem ser evangelho estão numa obediência só, meus amados, e ainda perseguindo aqueles que querem ser obedientes. Eles não vão e nem estão deixando quem quer ir. Então, meus amados, a salvação depende de mim e depende de você. A palavra do Senhor está aqui, amém? Examine, pois, o homem a Escritura e viva a Escritura. Anda na Escritura e vive pela Escritura. O que vem diferente disso pode ser o maior teólogo, pode ser o maior estudioso, mas que não ensina o evangelho da espiritualidade é anátema, é falso profeta. Meus amados, é falso profeta. Para encerrar, está lá na epístola, a primeira epístola de João, meus amados, o apóstolo João 4, capítulo 1, está lá, vê lá, provar e ver se o Espírito é de Deus. Se não professa, meus amados, que Jesus Cristo vem em carne, o Espírito não é de Deus, é do anticristo. Se não professa que Jesus Cristo vem em carne, mas não fez a vontade da carne, não andou como o mundo, é espírito do anticristo. E aí? O que está na minha vida? É o Espírito de Deus ou o Espírito de anticristo? O que está na tua vida? É o Espírito de Deus ou é o Espírito do anticristo? Irmão, como pode falar? É a Bíblia. Epístola de João, primeira epístola do evangelista João 4, verso 1 a seguir. Amém? Está vendo, irmão, a importância que nós não podemos abrir mão, meus amados irmãos, do verdadeiro evangelho. Às vezes estamos falando que vamos para o céu, podemos estar indo para o inferno. Então, igreja do Senhor, abra o teu coração para o Senhor, atenta com grande diligência, meus amados irmãos. Como escaparemos nós se não atentarmos para a grande salvação? Se nós não fazermos a vontade de Deus, nós não vamos escapar, meus amados, do fogo eterno. Aleluia! Glória a Deus, meu Pai. Então, meus amados, não fica atrás de pregadores que passam a mão pelo teu ego. Não fica. Irmãs, não fica atrás de pregadores que aceita você da mesma forma que você veio lá do mundo. Examine a Bíblia, vê se quem está falando, quem está sendo usado, o Espírito é de Deus. Se fala contra o pecado, se fala contra o mundanismo, se faz o seu ego tremer, meus amados irmãos, esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Deus. Amém?
Fora disso é espírito do anticristo. Não tem outra palavra. Por isso que Jesus disse, meus amados, sim, sim e não, não. O evangelho do Senhor é sim, sim, não, não. O mundo, o céu. Amém? Não tem outra palavra. Se eu pregar de outra forma, eu estou sendo anátema. Eu posso pregar, ficar aqui com uma pessoa só, mas eu tenho certeza, se aquela uma pessoa, através da minha pregação, for para o céu, e eu ir para o céu, meus amados, eu ganhei tudo, amém? É melhor uma alma salva do que o mundo todo perdido, amém? E não abro mão da santidade do Senhor. Tem igreja para tudo quanto é tipo de pessoas, meus amados. Mas só tem aquela verdadeira, são aquelas que mexem com o nosso ego, que fala, e nós examinamos a nós e fala, meu Deus do céu, eu dessa forma, realmente eu estou errado, eu estou aprendendo errado, quem está me ensinando errado. Aí você não fica só no que o pregador está falando aqui não, examine a Bíblia. Lê, meus amados irmãos. Às vezes a pessoa vem para a igreja, só ouve o que o pastor fala. E às vezes tem pessoas, tem pastores que nem ensinam as pessoas, meus amados irmãos, ir para uma escola bíblica dominical. Por quê? Tem medo da pessoa descobrir a verdade e sair da igreja. E já tem outros que tem medo de pregar contra o pecado, meus amados irmãos, com medo da igreja ficar vazia. Meus amados irmãos, nós temos que ter medo da nossa alma ficar vazia de Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação? Os anjos pecaram e o Senhor expulsou dos céus. Você acha que nós vamos ter entrada no céu se nós estivermos pecando? Nem os anjos foi poupado, irmãos. Amém? Mas louvado seja Deus, encerrando. A palavra do Senhor diz que nós temos o maior privilégio do que os anjos. Amém? Porque os anjos, sendo espírito, desobedeceu. Mas aqueles que aceitaram Jesus, irmão, de corpo, alma e espírito, e obedece, tem o maior privilégio do que os anjos. Sabe por causa de quê? A gente na carne, por isso que Jesus se fez carne. A gente na carne, diante do nosso adversário, meus amados, do inimigo, diante do inimigo, nós mesmos, no natural, nós somos, meus amados irmãos, mais fracos do que ele. Mas no sobrenatural nós somos mais do que vencedor. Então Jesus Cristo, Ele quer que nós vivemos no sobrenatural. E viver no sobrenatural é você andar ao contrário do mundo, ao contrário da tua vontade, ao contrário da tua vaidade. Louvado é o Senhor e deixar Deus direcionar a sua vida para a honra e glória do Senhor. Que a palavra do Senhor fale melhor em cada coração, aquilo que a hora até permite nós falarmos, amém? Mas Deus tocou até aqui, amém? Amém. Que Deus abençoe. Bate palmas e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Jesus Cristo venceu a morte, viu? Então, quando nós estamos andando em espírito, vivendo em espírito, falando em espírito, nós vencemos a morte. Por isso, meus amados irmãos, os verdadeiros cristãos, eles não têm medo da volta do Senhor Jesus e não têm medo se de uma hora para outra sair desta vida para outra, porque sabe que tem a vida eterna, amém? Amém. Mas para isso, mais uma vez, tá? É dentro da mensagem. Tem que vencer a carne. Glória a Deus, meu pai. Jesus venceu a carne, tá, irmãos? Cuidado, hein? Amém? Fica a igreja de pé, vamos orar para que Deus venha abençoar. Amém? Põe a mão no teu coração. Agora é a oração contra a queima da macumba, a oração da libertação, a oração, meus amados, que Deus repreende câncer, repreende AIDS, repreende obra da feitiçaria, obra, meus amados irmãos, da magia negra, obra da bruxaria, do candomblé, obra maligna. Vamos clamar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agora é a oração, Senhor, em favor, meu Pai, do povo, Senhor. Jesus, o Senhor, ó Pai,
Pai, esteve aqui, Senhor, administrando a tua palavra. Ó Deus, o Senhor esteve em carne, mas andou em espírito, e aqui nós estamos lutando, Senhor, meu Deus, para andar em espírito. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui agora, desafiando o câncer, desafiando em nome de Jesus Cristo a AIDS, desafiando o demônio da miséria, desafiando, Senhor, o demônio da bruxaria, da magia negra. Senhor, meu Deus, estamos aqui desafiando, ó Pai, toda obra maligna que tem assolado os lares, que tem assolado a vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio do desespero, sai desta vida agora, sai desta vida agora, em nome de Jesus Cristo. Demônio da enfermidade, demônio do câncer, demônio da AIDS, sai desta vida agora, sai desta família, sai deste filho, sai demônio da prostituição, sai demônio dos vícios, sai demônio do suicídio, do homicídio, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Demônio do desemprego, demônio da separação de casal, sai, em nome de Jesus. Queima, Senhor, queima todo o trabalho feito, ó Pai, contra o teu servo, contra a tua serva, contra a tua igreja, Senhor. Repreende o mulu do cemitério, repreende, meu Pai querida Maria Mulambo, repreende o tranca-rua, Chucaveira, Lucifer. Nós repreendemos o demônio, Senhor Iaçã, toda a legião maligna do inferno. Sai agora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai desta vida agora, sai desta vida. Você que não deixa essa pessoa dormir direito, sai agora, sai. Você que coloca dor no corpo, sai, enfermidade, sai em nome de Jesus, sai em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, toda maldição, vai quebrando toda maldição agora, meu Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar e as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Quem crê na vitória, diga aleluia. Aleluia. Minha irmã, não é para te colocar medo não, tá? Mas Deus está cortando o laço contra a sua vida, tá? Glória a Deus, meu Pai, aleluia. Você aí atrás. Tão certo como vive o Senhor. Ouvi aqui, ó. Deus está... Você mesmo. É, você. Eu ouvi aqui, nesse ouvido aqui, ó. Deus te dando livramento de atropelamento. Você crê? Então receba em nome do Senhor Jesus, amém? Palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Eu vou entregar porque a revelação agora, irmão, está sendo falada. Eu ouço Deus falar aqui no meu ouvido. O nosso irmão Jonas, tão certo como vive o Senhor, o Espírito Santo de Deus que não se engana, ele está aqui me revelando. Satanás, ele tem falado dessa forma. Não adianta, ele vai ser meu escravo. Mas Jesus Cristo está falando, não adianta. Eu paguei o preço pela vida dele. Você crê? Oh, glória. Então fica firme. Fica firme. Eu vi zombadores, tá? Eu vi zombadores, tá? Mas Jesus, ele tem poder para resolver toda a sua situação. Amém? Glória a Deus. Posso ir no mais profundo? Posso. Vou então, hein? Se for mentira, você pode chegar e falar que é mentira, né? Aqui não tem isso não, amém? Tem que ser Deus, amém? Mas eu ainda ouço a voz do Senhor, pela revelação, o inimigo falando, eu vou jogar ele nos vícios. Amém? Mas eu quero dizer para você, se depender de nós, nós oremos com você e tu se tornará mais e mais homem de Deus. Louvado é o nome Glória do Senhor. a Deus. Aleluia, Pai. Quem crê, bate palmas. Glória a Deus. Jesus, igreja. Deus revela, irmãos. Glória A a Deus, trabalho de meu Satanás, amém? Aleluia, meu Pai. Deus revela. Então bate palmas bem alegre para Jesus. Meu Deus. Irmão, você de novo. Posso entregar de novo?
Deus está revelando, irmão. Olha aqui, eu vim aqui, olha onde. Isso é revelação de Deus. Amém? Eu vi, irmão, vela acesa e alguém falando, eu quero vela morta, mas eu quero dizer, Jesus quer te ver vivo, amém? Bate palmas e dá glória a Deus, igreja! Bate palmas e dá glória a Deus! Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar! Mais forte as palmas para Jesus, igreja! Louvado é o nome do Senhor. Irmão, daí, você crê que Deus joga o demônio do desemprego por terra? Oh, glória. Então receba em nome do Senhor Jesus. Bate palmas bem alegre para Jesus, igreja. Bate palmas bem alegre para Jesus. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Glória a Quem Deus. crê na vitória, diga aleluia. Aleluia. Mais fortes palmas para o rei. Mais fortes palmas, mais forte. Se vocês der glória a Deus mais forte, Deus vai mandar a Aleluia. revelação. Glória a Deus vai Deus. mandar a visão. Deus vai mandar a profecia. Aleluia. Gloriando a paz. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Glória a Deus. Meu Pai. Mas eu vi você chorando, irmão. Amém? Deus é aquele que enxuga lágrimas, amém? Bate palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Quem crê na vitória, diga glória. Glórias. Quem crê, diga aleluia. Aleluias. E meu Deus, vou entregar, amém? Irmã, você aí atrás, tão certo como vive o Senhor. Eu acho que Deus já me deu uma revelação com você, uma visão com você. Dessa forma, ocorre dessa forma. E Deus me apresenta de novo a visão. Amém? E eu vou entregar a visão. Eu vim apresentar para você uma maçã muito bonita. Amém? Mas Deus está mandando você não aceitar proposta. Tá bom? Deus está mandando você não aceitar proposta. Confia no Senhor. Amém? Deixa Deus direcionar a sua vida. Deixa Deus direcionar, hein? Cuidado. Deus conhece todos os nossos passos. Amém? Bate palmas bem alegre para Jesus, igreja. Bem forte as palmas para o Senhor Jesus. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Cante bem alegre. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador. Amém. Você ainda, você da maçã, você está de pé pela misericórdia de Deus. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Eu via na visão o caixão, tá? Se não fosse a misericórdia de Deus, tu não estava de pé não, tá? Deus tem cortado grandes laços contra a sua Glória a vida, Deus, tá bom? meu Pai. Aleluia. Deus tem cortado o laço. Amém? Não estou falando isso para te sensibilizar e você ficar com medo, não. Estou entregando o que Deus está falando. Ai de mim se eu entregar alguma coisa aqui da emoção ou da carne. Eu vou pagar o preço. Amém? Mas que Deus está te dando livramento, está. Então cante. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Então terás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Amém, amém. Irmão Cleito, tão certo como vive o Senhor, Deus também me revela aqui pela misericórdia dele. Tem alguém que fala dessa forma: eu não me conformo, mas eu quero dizer para você, Deus tem mais para te dar, amém? Amém, Jesus. Mas é necessário você deixar Deus direcionar a sua vida. Você e Deus sabe o que o Espírito Santo está falando. Eu sou apenas instrumento, amém? Amém, Jesus. Eu sou apenas instrumento. Então pega a direção de Deus. O Espírito Santo está revelando. Pega a direção de Deus. Porque você é observado por muitos. Para a honra e glória do Senhor, tem muitos que te observam para a honra, mas já tem outros que te observam para a desonra. Amém?
Então você tem que pegar firme. Amém? Uma caminhada firme. Tá? Em direção, em segunda direção. Porque caminhar você caminha em direção. Amém? Amém. A igreja bate palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Vou entregar. O jovem Davi Daniel. Amém. Tão certo como vive o Senhor. Deus está mandando você buscar. Amém? Buscar a Ele para controlar o teu nervo. É Deus, amém? É Deus controlar Glória a o teu Deus. nervo. Amém? Glória a Deus. Bate palmas bem alegre para Jesus. Bem forte as palmas. Nem filho de pastor, irmãos, escapa, amém? Oh, glórias. Aí vocês ficam alegres, né? Pastor também não escapa não, tá? Se tem dom, deixa Deus te usar, né? É. Aqui não tem isso não, tá bom, irmãos? Ué, não é porque eu estou aqui no altar, vai que eu não preciso descer não, vai? Vocês estão pensando se levantar alguém e falar que eu tenho que descer, eu vou me levantar? Eu posso até me envergonhar, que na hora envergonha, né, irmãos? Posso até ficar, mas eu vou descer. Amém? Amém, Senhor. Eu quero o céu, irmãos. Amém? Então bate palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso irmão José Alves. Quer? Entrega daí mesmo. Quer não? Não. Então fica de igreja de pé, irmãos. Vamos orar, irmãos, para nós irmos para o nosso Glória lar. a Deus, meu Quer Pai. dizer, vocês vão, né? Eu já estou no meu, amém? Ó, estou dentro da hora ainda, irmãos. Mas presta atenção. Vai ter tempo aqui, irmãos, que não vai dar para acabar o culto 9 horas não, tá bom? Vai ter tempo aqui que o culto vai acabar 9h30, tá, irmãos? Vai ter tempo aqui. Por quê? Quanto mais for enchendo, irmãos. Entendeu? Tá entendendo? Eu creio, se algum dia eu fazer aqui, né, eu dirigir o trabalho, eu faço de tudo para o trabalho terminar cedo. Mas vai ter tempo aqui que Deus vai pegar o pregador. Amém? Aí o culto não vai acabar cedo. Né? Mas não pode passar também da 9h30, tá bom, irmãos? Então vocês não costumam, irmãos, sempre estando acabando 9 horas não. Quando passar um pouquinho, vocês não murmurar. A murmuração atrapalha a casa do Senhor, amém? Amém, Senhor. A murmuração atrapalha a casa do Senhor, tá bom? Então vamos orar, irmãos, vamos orar. Ei, jovem, Deus me mostra o desejo do teu coração, amém? Confia, tá? Ele é poderoso para satisfazer o desejo do coração, amém? Fica firme com Jesus, amém? Fica firme. Vamos orar. Deus querido, Deus amados, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. Pai, o Senhor me mostra aqui na visão agora, Senhor, o espírito maligno, Senhor, que tem um vulgo, meu Pai, de Exu Caveira. Pai, esta pessoa, Senhor, que está sentindo dores, Senhor, no corpo, Pai, nos ossos. Repreende agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração da fé, meu Pai, a oração que cura, a oração que salva. Em nome do Senhor Jesus, queima toda a enfermidade, Senhor. Visita o lar de cada um, meu Pai, aqueles que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor possa curar, meu Pai, quando essa pessoa chegar lá, aquela vida, Senhor, aquele ente querido, esteja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, corta laço de morte, Senhor, contra os filhos, meu Pai, contra os netos, Senhor, contra os sobrinhos, meu Pai. Deus, dá livramento em nome do Senhor Jesus. Leva, meu Pai, o teu povo em paz, Senhor, livrando dos assaltos, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem malvado espiritual, Senhor. Dai a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estende as mãos para cá e o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo recaia sobre a vida de todos aqueles, aleluias, que confia no Senhor e espera a salvação. Todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O sangue de Jesus tem Poder. O sangue de Jesus tem Poder. O sangue de Jesus tem Poder. Amém? Mais uma vez, não é pra, entendeu? Mas é Deus, tá na visão. Eu vi Deus quebrando maldição, Oh, obra maligna. glórias. Aleluia. Amém? Confia no Senhor, tá? Eu posso entregar ainda, irmão. Não estou brincando de revelação. Eu posso entregar ainda. A vontade de Satanás é de te enforcar. Amém? Mas Jesus joga por terra, amém? Em nome do Senhor. Irmãos, está terminado. Que Deus abençoe. Amanhã não é mais à noite não, tá? Domingo é 3 horas, das 3 às 5, tá, irmãos? Ou 4h30, tá bom? Domingo agora o culto é tarde, tá? Domingo o culto é tarde. Pediram e nós vamos fazer domingo o culto à tarde. Tá bom, irmão?
Em nome do Senhor. Aí quando o sol estiver rachando, eu quero ver quem pediu vai vir. Amém? Amém.